Você sabia que a próxima temporada de primavera-verão será a estação em que a consumidora vai querer usar tudo junto? Brilho, cor, textura, tudo ao mesmo tempo e no mesmo dia, se jogar para sentir todas as emoções? Então, eu sou Cristina Marinho e a convite do Shopping Litoral Sul, eu venho trazer estas informações de moda e muito mais em tendências para que você arrase nas suas escolhas para sua loja e para suas clientes. E agora vamos para as tendências do verão 23. Com aquelas informações para você fazer as melhores escolhas para sua loja e para suas clientes, a ponto delas dizerem: nossa, é isso exatamente que eu queria encontrar na sua loja. E antes de nós partirmos para as tendências, nós vamos ver quais serão os sentimentos para o verão 23. Por que isso é importante? Porque a gente precisa saber qual será o comportamento da consumidora para depois nós transformarmos isso em produto, em estampa, em detalhe, em tecido, que vai fazer com que ela, quando veja uma peça, vai ter a sensação de que aquela peça atende aquele sentimento que ela vai apresentar para o verão 23. Vou mostrar para você quais são e você vai ver como isso faz sentido. E para falarmos dos sentimentos do próximo verão, vamos ver no que a estação estará focada. Estará focada no interesse das pessoas em conhecer as suas origens, onde tudo começou, quais são as raízes da sua família, onde estarão todas as principais respostas. Também na vontade de partilhar experiências e emoções. Chega um momento, pós-pandemia, em que as pessoas vão finalmente trocar um abraço, trocar tudo que vivenciaram, contar aquela fofoca, compartilhar com as outras pessoas todas as suas emoções. Também vem o sentimento, a vontade de viver tudo que se pode e muito intensamente, se jogar nas emoções. E também em procurar uma melhoria interna e externa. Isso é um movimento de maturidade emocional, de autoconhecimento que vem passando o consumidor brasileiro. E isso é muito positivo para a gente traduzir em produtos. Entende? Então, esses são os sentimentos que você vai ver agora como nós transformamos em tendências. Vamos ver agora quais são os estilos da temporada que nós chamamos de moods. Moods porque são os sentimentos traduzidos em produtos, em visuais, em estilos. E todos esses estilos têm respostas a esses sentimentos. E são 3 nessa temporada. 3 estilos bem fortes, bem profundos, que vêm, mais uma vez eu falo, atender aos sentimentos. Vamos ver o primeiro deles. O primeiro deles nós chamamos de origem. Lembra daquela vontade do consumidor em saber suas origens? De onde ele veio? Quais são os seus antepassados? Quais são os seus ancestrais? E isso vai trazer as respostas. Quando a gente coloca isso em forma de produto, a gente começa a ver um visual artesanal vindo à tona, o étnico bem vibrante, que isso funciona muito no nosso mercado. A nossa consumidora adora essa proposta. O sentimento de expedição, de explorar, que você vai ver como isso se traduz em produto, o estar pronto para vivenciar tudo. E a multiculturalidade, essa mistura de tudo que nós no Brasil amamos, esse mix e que no final traz um resultado excelente. Vamos ver dentro desse estilo que outros estilos que a gente chama de mini moods se ressaltam. O primeiro deles é o que nós chamamos de colecionador.
é aquele de que eu coleciono as memórias, que coleciono tudo que tem atrás de mim, a árvore genealógica. Isso em produto entra estampas que trazem história, medalhas, por exemplo, como detalhes, os mantos com aquele visual artesanal. Quando a gente fala entre o dourado e o dourado se ressalta. Falei das medalhas, né? Falei dos tons terrosos que funcionam bastante com essa ideia. O outro estilo é o que nós chamamos de deserto glam. Lembram da sensação de expedição, de vontade de explorar que tem esse estilo? O estilo origem, né, que dá origem a esse mini muda, esse mini estilo. E aí entra a modelagem cargo com os bolsos mais volumosos, que não são só visuais, mas também funcionais para se guardar mais coisas. Entram os tons neutros daquele do safari, do deserto, que ficam muito bem combinados com detalhes em couro, mas que também combinam bem com os detalhes em jeans. Temos esse mini mood que é muito revolucionário. É chamado de digital folk. É como se eu pegasse esse antepassado, mas eu colocasse ele no futuro, que é exatamente isso que acontece. Eu preciso atualizar essa minha pesquisa das minhas origens. Preciso trazer ela para os dias atuais e inclusive para o meu futuro. Então é uma mistura de tons terrosos com neon, um visual étnico mais psycho, mais digital. O digital tem revolucionado, inclusive, as cores que a gente coloca nas coleções quando desenvolve. E o olhar do consumidor vai preferindo para cores com uma abordagem mais digital, que os detalhes em neon trazem isso. Temos também o estilo boho, aquele estilo mais, alguns chamam de hippie, mas o boho é um estilo mais solto, despojado. Agora, nessa temporada, ele vem mais intenso, com detalhes em couro, uma produção, composições com preto. Ele faz uma mistura de acessórios urbanos, junto com aqueles conectados com a natureza, umas modelagens mais estruturadas. É como se a consumidora pegasse o seu vestido étnico e ela fosse dar uma volta de moto, quer dizer, uma mistura de um urbano com uma mistura com visual boho, certo? Agora, o nosso segundo estilo muito forte, o nosso segundo mood, nós chamamos de libera. Ele poderia ser até ali libera geral. Lembra que eu falei que um sentimento é de que a consumidora quer se jogar nas emoções, quer vivenciar tudo ao mesmo tempo e hoje? Então, isso vem em forma de produto. Uma liberdade de expressão, inclusive na vontade de montar looks diferentes, usar coisas que nunca usou. Isso é muito importante você saber para trazer coisas novas, inovações, e ser a sua loja que vai proporcionar à consumidora experimentar coisas que ela nunca tinha usado antes. Por exemplo, uma cor vibrante se ela sempre foi dos pretos e beges. É um estilo que também libera a sensualidade, mas não só aquela sensualidade de mostrar o corpo, mas da postura, da minha forma inteligente de mostrar o produto. E as combinações de cores é vibrante com vibrante. A gente pode ver o pink com o laranja e tem também o amarelo. O verde é super vibrante, né? Então, isso está dentro do Mood Libera. Vamos ver os outros mini estilos dentro desse mood. Nós temos o Jardim Euforia, que entra aquele visual da natureza, mas muito energético, que tem uma influência do digital. Então, a gente tem os florais mais coloridos, um visual romântico over, que a gente vê as modelagens mais volumosas, e também os detalhes, apliques, tudo muito farto, nada é muito sutil.
O outro é o Super Shine. Lembram que eu falei de usar tudo ao mesmo tempo, inclusive eu misturando o dourado com o prateado. Entra a regata metalizada, o brilho por toda a peça. Sim, os paetês continuam, essa ideia de brilho acetinado também continua muito forte. O outro é o que a gente chama de Ready to Action, pronto para agir, né? Eu estar pronta para qualquer situação. Entra nisso aquele visual esportivo ou um visual de aventura que, se você assistiu a live do inverno passado, você viu que foi introduzido esse visual de aventura na moda feminina. Entra esse color block, porque traz a ideia de blocos de cores que trazem uma energia, e o visual utilitário. Tem aviamentos, bolsos, essa fivela clipe, essa fivela que veio do mundo esportivo ou do mundo do montanhismo, por exemplo, para a moda. Dentro desse estilo também está o Jeans is Back. Uma marca que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é a Diesel, uma marca de jeans que no mundo é muito forte. E a Diesel veio com um outro estilo, trazendo o jeans como look todo, a força do jeans para reacender a nossa paixão pelo jeans, que todos nós gostamos, desde o jeans mesmo até a estampa com a ideia do jeans. E agora nós vamos para as cores da próxima temporada. Essas cores vão auxiliar você a fazer as escolhas para a sua loja, como também que cores que você vai ressaltar na vitrine, como você vai propor combinações para sua cliente e até conjuntos, que cores que ficam melhor em conjuntos da mesma cor. Então vamos a ela. Vamos começar com os tons de azul. Nessa temporada, nós temos os tons de azul, que mesmo os mais escuros, eles vêm bem vibrantes. São os azuis noturnos tropicais, como a gente pode chamar. Atenção, a gente tem aqui o azul que a gente chama de Cyber, o Cidade, o Riviera e atenção ao azul tom Macai, que é uma cor nova, mas que a consumidora está apostando com muita energia. O Tulum também é um tom de azul turquesa que está vindo com muita energia para o verão 23. Lembram do estilo Libera? Está bem a cara desse tom de azul. Agora preste atenção aos tons que nós chamamos de Freedom, Aura e Serendipity, que são os tons de azul que tendem para o lilás, além do lilás. O lilás é uma cor que traz aquele equilíbrio interno que a gente viu lá no estilo Respiro, porque ele causa uma sensação muito boa quando a gente vê, principalmente em um look todo lilás, que é muito interessante de você propor em uma vitrine. Em combinações de lilás com, por exemplo, o roxo, que é o Sinfonia, e tons de rosa. Da mesma forma que um look todo com tonalidades de rosa também transmite. Vou contar uma curiosidade para vocês. Existe uma marca italiana de nome Valentino que por muitos anos usou o tom vermelho como seu principal. E agora, nos últimos desfiles, fez uma mudança radical e tirou o tom vermelho e usou o tom pink como seu principal, dizendo que o tom de rosa ele transmite muitas coisas, a energia, o amor, ele transmite a força, a transparência, tudo de bom que uma cor pode transmitir. Então, apostem no rosa. Da mesma forma, os tons de vinho indo para o vermelho e com um auge no laranja, que é uma cor que cresce muito no mercado brasileiro. Você já deve ter tido boas experiências com laranja, se não teve,
nessa temporada é o momento. Vejam aqui como o laranja vai indo para outras tonalidades, como os tons de salmão ou os tons de coral. E aí vem para o tom butiá. Quem conhece essa fruta, hein? É bem dessa cor, né? Trancoso, que é o tom de amarelo. Laguna, que é um tom de amarelo um pouco mais claro. E aí vem os tons de verde. Sabia que a cor verde é a cor preferida da geração Z? Geração Z são os nascidos depois de 1995, que estão hoje com entre 23, 25, 28 anos, mais ou menos. Então, a cor preferida deles é o verde, que pode ser muita parte dos seus clientes. Nos tons de verde, que vem como esse tom Patrick, aqui, que é o tom que até a marca colocou a modelo de cabeça para baixo, porque ele traz toda essa diversão, ele vem em outras tonalidades, indo para um verde mais azul, como a gente viu naquele Jardim Euforia, e terminando no Balance, que quer dizer equilíbrio, que tem muito a ver com aquele mood do respiro. E aí vem o tom Atoll, que é um verde água também mais claro, que funciona muito, e a gente entra nos tons que vão do verde para os tons terrosos, como é o Origem, o Vale, os verdes mais terrosos, verde músico, por exemplo, verdes com cores da natureza. O Meadow, que faz às vezes de um dourado, e entram os tons terrosos, que nós chamamos de siena, branche, pampas, o selena, isso aqui que você está vendo, um look todo em tom off-white, isso vai crescer muito nessa temporada. Os tons de cinza, como por exemplo é o Drive. Vimos as cores e agora vamos às peças-chave. O que são as peças-chave? São aquelas que o máximo que você puder ter na sua loja, incluir nas suas compras, nas suas escolhas, que se aproximem mais do que nós colocamos como peças-chave aqui, é o ideal, porque são as peças que melhor traduzem aqueles sentimentos que eu falei, que vão fazer com que a consumidora diga: isso aqui que eu precisava. Então vamos ver quais são as principais peças para você ter na sua loja nessa temporada. Vamos começar com as blusas em malharia. É muito interessante você considerar, por exemplo, a cintura amarração, porque ela dá aquela sensação de produto que vai servir em todo mundo, e a consumidora que vai dar o seu toque, amarrando mais, soltando mais. Funciona para o plus size, funciona para o mais slim, né? Funciona para eu deixar um pouco mais sensual, um outro dia um pouco mais solto, exatamente como é a consumidora. Cada dia ela quer ser de um jeito. Outra coisa que vem muito forte é a blusa escultural, que dá aquela ideia de estrutura, de arte, inclusive, um visual arquitetônico para a peça. Unusual Tee é a t-shirt fora do comum. Uma t-shirt que retorna com grande força para essa temporada, mas ela vai ter um detalhe diferente, uma mistura de materiais. Outra é a Summer Muscle. Summer Muscle Tee é aquela que tem, parece uma regata machão com ombreira. Essa modelagem continua muito forte e vai crescer ainda para as próximas estações. E ela vem no verão com esse detalhe de empoderamento, né? Esse detalhe no ombro. A regata metalizada, que pode ser de malharia metalizada, pode ser de um canelado com lurex, com brilhinho. A regata assimétrica, que vai trazer esse movimento na barra com uma ponta diferenciada. E a regata corset, que pode ser também uma t-shirt corset. Atenção a essa modelagem corset. Ela vem com muita força, ela é perfeita para o mercado brasileiro, que mesmo a consumidora mais conservadora, a consumidora evangélica,
ela traz esse visual romântico, em que ressalta delicadamente o peito e faz essa cinturada. Então, essa modelagem, seja na regata, seja no vestido, seja na t-shirt, é uma modelagem com muita força para a próxima temporada. Nas blusas em tecido, se destacam a blusa full balloon. Por que ela é full balloon? Full balloon é como se fosse um balão cheio. Ela também funciona muito bem para o plus size. Ela tem esse afofado no peito e também na manga, né? Ela é toda com esse afofado. A t-shirt de renda, lembram das transparências, como eu havia comentado, ela pode ser sugerida para a consumidora para fazer uma sobreposição, ou você compra ela já com a segunda peça por baixo e a consumidora usa como quer. E a gola padre vem para o feminino e principalmente nessa modelagem que nós chamamos de halter. A modelagem halter, ela lembra um nadador ao contrário, né? Ela faz esse empoderamento dos ombros. Vamos ver agora os coletes e jaquetas. Atenção, tem crescido as jaquetas para as coleções de primavera-verão. Então, se você vai comprar a sua coleção da próxima estação agora, entra na loja e faz sentido as jaquetas mais leves. A gente chama de leisure jacket, que é a jaqueta para o lazer, em que eu tenho dentro da bolsa, no carro, posso amarrar na cintura. Ela é de um material mais leve, mas é um produto que funciona para a consumidora de janeiro a janeiro. Outro produto é o colete Alpha Denim. É um colete que pode ser de jeans, de sarja, de um material mais estruturado, e ele pode ser usado pela consumidora tanto como um colete que vai por cima de uma blusa, de uma t-shirt, uma regata, como só ele, como está sugerido por essa marca aqui. A próximo são as calças. Quais são as calças-chave da temporada? Nós temos a calça bag, que tem as pregas e tem o afofado na barra da perna. As calças de material acetinado. A calça super comfort, que ela pode ser solta com a cintura em elástico que tem crescido. Ela mais de um material mais leve. Agora, o wide leg, que você deve estar tendo muito resultado na loja com o wide leg, e ela continua. É essa modelagem mais solta nas pernas. E ela continua, ela vai tendo uma versão atualizada, como é, por exemplo, a wide leg cargo e a wide leg cropped. Então, se fica um pouco mais curta para a consumidora, isso é muito interessante, é um charme. E ela faz, às vezes, de uma pantalona um pouco mais estruturada. E outra coisa que cresce é esse cos duplo. Esse cos duplo que pode ser com 2 lavanderias de jeans, que pode ser uma calça com elástico que tem 2 carreiras para as cordinhas, que traz essa ideia de uma peça de cintura um pouquinho mais alta, mas que ela tem um charme no cos. Como tem o crescimento das partes de cima mais justas, ou então com uma tendência para o cropped, o cos nas calças vai ganhando mais importância. Agora vamos para os shorts e bermudas. O shorts diagonal, ou muitas marcas chamam do hot pant, ele faz esse desenho na diagonal aqui, que pode ser em tecido como em jeans. O Dolphin Shorts, por que ele tem esse nome? Porque a lateral dele lembra a boca de um golfinho, que é dolphin em inglês. Então, esse shorts com esse leve entrada, essa onda na lateral, vem com força. O shorts cargo, lembram lá daquele visual deserto, glam, o sentimento de expedição, a vontade de explorar, entram as modelagens cargo. Também a bermuda wide leg.
a gente vê o crescimento dos shorts e das bermudas. Aposte, porque é um tipo de produto que funciona no dia todo da consumidora, inclusive para o trabalho. E a bermuda com vinco, que traz esse visual ainda mais alfaiataria. Nas saias, nós temos a saia com a cintura tombada. O que é a saia com a cintura tombada? Ela vai mais justa e depois abre um pouco mais. Tem marcas que chamam de saia flare, então você pode ver dessa forma também. A saia com o babado mais largo, seja curta ou mais longa. A saia minimal, porque ela é bem mínima, minimalista. Ela é confortável, às vezes com uma cordinha. É importante que tenha bolso, que a sua cliente vai querer que tenha bolso. Às vezes você vê que a peça com bolso é um pouquinho, tem um valor um pouquinho mais alto, mas a consumidora tem uma tolerância de até 30% do preço do produto pelo fato dele ter bolso. Então faça essa conta. Se vale o bolso porque ela está disposta a 30% a mais. A saia esportiva, que traz aquele visual do mood, origem de explorar, e a saia bloom, que ela traz essa ideia de super conforto. Ela pode ser mais curta ou midi, mas ela tem esse volume bem fluido. Nos vestidos, os vestidos casuais, entra aquele vestido com cara também de saída de praia. A nossa consumidora tem procurado um produto que ela usa nos diversos mundos, né? O que a gente chama de multiverso, nos diversos universos da vida dela. Então, esse vestido com cara de saída funciona, assim como o light dress, o vestido que é mais transparente, que ela vai escolher como ela vai usar, com a sobreposição ou como saída de praia. O vestido chá da tarde, que é aquele vestido mais romântico, com cara do glamnic, do piquenique glamuroso. O vestido camisa, que também pode funcionar como kimono, a consumidora pensa assim, eu usando ele aberto, eu posso usar ele como uma sobreposição, e o monge dress, que parece mesmo do monge. Ele é um vestido bem solto, bem confortável, às vezes ele tem uma amarração aqui no peito, a manga mais solta, e ele funciona para todos os tipos de corpo. Nos vestidos de festa, entra o vestido de um ombro só, que ele pode ter um recorte na lateral, um recorte na cintura. Isso tem funcionado muito também para todos os tipos de corpo, inclusive no plus size. O vestido com decote repuxado e mais o cutout. Para um vestido de festa, ele tem funcionado muito. Os repuxados, principalmente porque permitem o autoajuste. E os cutouts é aquela sensualidade que eu falei para você. O vestido alter, que ele tem esse empoderamento no ombro e ele é mais volumoso para a parte de baixo. E tem, em contrapartida, o vestido bodycon. Por que ele chama bodycon? É a consciência do corpo, eu sinto ele tocando no corpo, que é um vestido bem justo, que funciona também muito bem para o plus size. Vamos então para os macacões. Nessa temporada, os macacões vêm primeiro trazer muito conforto. Esse primeiro modelo foi de uma marca francesa que lançou o nome da marca Isabel Marant e trouxe uma jardineira que nós chamamos de jardineira fresh. Ela é um pouquinho mais solta, geralmente em tons mais pastel, que pode ter esse degradê maravilhoso que ficou dessa marca. Então, você encontrando um produto similar a esse, a consumidora vai se encantar. O macacão cargo, que ele tem como característica ter os bolsos maiores, e ele tem os ombros mais confortáveis também e a possibilidade de acinturar. O macacão movement é aquele macacão super confortável que pode ser em malharia. Ele tem as pernas mais soltas também. Ele traz, como o nome diz, movimento.
E o macacão Twisted Alter, esse twisted quer dizer trançado e cruzado, por exemplo. E ele tem a modelagem Alter, novamente, que é aquele nadador invertido. Nos conjuntos, nós temos o conjunto lese. Sim, a lese continua com bastante força. O conjunto home to work, que quer dizer de casa para o trabalho, ele funciona nos dois mundos, geralmente é da mesma cor. E o conjunto blazer alongado, que é um conjunto excelente para primavera. Ele tem os shorts ou bermuda e o blazer um pouco mais alongado, que quase vai na altura dos shorts ou bermuda. Das modelagens gerais que vão estar tanto em vestidos quanto em blusas, a gente tem a força da frente única, que volta muito bem para essa estação e o mercado brasileiro adora. Os decotes V mais profundos, que podem ter opções para a consumidora quando eu trago a modelagem transpassada, em que ela vai dar a altura do decote, dependendo da situação. As costas multi-strap, que strap são as tiras, com várias tirinhas para você cruzar. E os cutouts no ombro, que são os recortes no ombro, como aquela modelagem que a gente conhece de ciganinha, mas ela tem um pouquinho mais centrada e estruturada. Vamos, quais são os materiais, os tecidos? Já falamos de alguns, mais nos moods, mais adiante, mas vamos ver alguns principais. A lese continua muito forte, inclusive a lese colorida. A lese continua, a lese em tom claro, o off e também a colorida. O light tweed, o tweed de verão, que dá esse aspecto das mini franjinhas, um visual que vai funcionar muito. O crochê, seja no material, nos detalhes e até na estampa. O crochê vem com bastante energia. O acetinado, que dá aquele leve brilho, o aspecto acetinado, que pode ser obtido com diferentes materiais, que nem sempre é o cetim, mas que o aspecto que a consumidora procura. E os telados e transparências, inclusive as transparências estampadas, por trazer aquela fluidez do estilo respiro. As lavanderias de jeans, com muita força white denim, os jeans de tom claro, branco ou off, e usado assim, ó, conjunto inteiro. O azul médio, light used, que tem o azul médio e com os detalhes do used, os bigodes ou o used na coxa, o estonado, né, é mais leve. E o jeans black, atenção para você ter pelo menos um na loja, para ir experimentando com a consumidora com essa ideia mais used, ele vai ficando um cinza, mas é uma inovação para você ter. Nas estampas, em quais estampas apostar? O verão 23 é uma estação de bastante estampas, porque os estilos permitem estampas muito interessantes. Nos étnicos, lembram do mood origem, do estilo origem, a gente vê o ancestral gel, é um geométrico com essa pegada ancestral. Os étnicos mais clássicos, de duas cores, preto e branco, ou terrosos e off. O rustic camo, um camuflado mais rústico, que não é um desenho tão definido. E essa estampa, que talvez você já tenha resultado com ela, e ela continua, que a gente chama de Dynamic Waves. Uns chamam de tinta derramada, ondas mais dinâmicas, né? Mas ela traz um resultado de cores, de subtons muito lindo. Nos florais, a gente tem o patch floral. É como se eu misturasse, fizesse um patchwork de florais. Mini floral, bem romântico, que tem a ver com o glamnic, o piquenique glamuroso.
o Floral Liberate, que é aquele Jardim Euforia, e as Soft Flowers, os florais com tonalidades de pastel. Às vezes ele não tem aquele acabamento final, né? Ele não tem aquele contorno muito forte. Nas estampas românticas, a gente tem o que a gente chama de summer barroco, um visual barroco de verão. To the beach, que são estampas que lembram temas de praia. A gente viu lá no Verão Nostalgia. Otherworldly. Otherworldly, essa palavra é difícil, mas ela quer dizer o imaginário, que entra um surrealismo nas estampas, o arco-íris junto com borboletas, junto com outros elementos do imaginário. E o degradê candy, esse degradê que vai dos tons pastel do começo até o final, que transmite uma sensação muito boa só de olhar. No animal print, claro, continua a sua dúvida, a gente vê o fresh animal, um animal print mais suave, o wild pop, que é aquele animal print com as cores vibrantes, aquela do Mood Libera, com as cores até digitais. Nas listras, a gente tem VK Stripes. O que são VK Stripes? São as listras de férias, das cadeiras de resort, das almofadas. Stripe Party, festa das listras. Então, a gente vê um mix de listras na mesma peça. As listras pinceladas, que trazem aquela tranquilidade, e as listras de florais. Então, florais formando as listras. E nos clássicos renovados, como é que vem os clássicos? O xadrez fica no verão? Sim. Você pode apostar no xadrez de verão. Ele vem xadrez com candy colors, com aqueles tons pastel adocicados. O Playful Vichy, que é o xadrez Vichy do piquenique, ele vem misturado com outros elementos. E o Poá Rave. O que é o Poá Rave? É o Poá que tem uma cara fresh e vibrante ao mesmo tempo. Que ele pode ter um aquarelado, mas esse aquarelado é em tons mais vibrantes. Essa ideia para trazer um poá novo. É claro que os clássicos continuam, mas a gente vai ter o poá clássico e esse poá também na coleção. E agora vamos para os detalhes, aqueles acabamentos que vão ter nas peças. Nós temos as franjinhas e o crochê, que tem aquele visual artesanal do estilo origem, da busca dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Entra então esse visual artesanal. As tiras com correntes, que entram as correntes em banho mais dourado. O bordado em floral para a linha mais romântica. Os detalhes em arco-íris, que pode ser uma cordinha, pode ser um acabamento, uma fita que faça parte da peça. E os detalhes rústicos, principalmente que tragam movimento, como é o exemplo das franjas, certo? E agora, então, vamos ver o que vai fazer parte, uma conclusão do que vai ser esse verão 23, que é o que a gente chama de DNA do verão 23. Que você, quando está compôs as compras da sua loja, você vai ver se você tem isso tudo à disposição do seu cliente. Então, nós vamos ver uma estação mais colorida e um colorido de colorido vibrante com vibrante, né? Como é, por exemplo, essa estampa. Elaborada, a gente viu que é rica em detalhes. Premium, o que quer dizer sofisticada. O consumidor está fazendo escolhas em que ele pode exigir um pouco mais de investimento, mas escolhas para a vida toda. Essa sensação que ele tem. Então, prestem atenção na qualidade do que você traz para a loja.
curativo. Por quê? Que traga aquela sensação de melhoria interna e externa. Que eu vou olhar na sua composição de vitrine, pense nisso, em transmitir uma coisa boa. Na forma como você expõe os produtos na loja, traga uma coisa boa. E um ready to go. O que é o ready to go? Produtos práticos, que a consumidora pensa, estou pronta para sair, estou pronta para a briga, estou pronta para atuar, estou pronta para o meu dia. Então, esses são as buscas do consumidor em forma de produto para a próxima estação. E chegamos ao final. E eu desejo para todos vocês que estão assistindo excelentes escolhas de verão 23 para sua coleção. Que o Shopping Litoral Sul tem todas essas possibilidades em que você faça com que a sua consumidora diga: poxa, era isso que eu estava procurando. Então, muito sucesso a todos vocês e que tenham o melhor verão de todos os tempos. Muito obrigada!